Olá, gente, tudo bem? Dani Monteiro falando e a gente vai conversar um pouquinho sobre o teorema de Capri e as propriedades Bayes. São conceitos super importantes para você entender mais sobre o MongoDB. E esse é um esquenta para o meu curso de MongoDB que vai acontecer lá em BH no dia 1º de dezembro. Para quem não me conhece, Dani Monteiro, mestre em Engenharia da Computação, Microsoft MVP, MongoDB Female Innovator, palestrei no TEDx, faço um monte de coisa, sou colunista do eMasters. Dia 1º de dezembro, meu curso lá em BH, junto com a Sulamita Dantas. Você não precisa conhecer MongoDB, mas você vai sair de lá conhecendo, isso eu te garanto. Tem certificado, são 8 horas de imersão. As inscrições estão abertas no site bit.ly/mongodb_bh em letras minúsculas. Sou autora do blog de beforebeginners.com. Quer me achar? Em todas as redes sociais, Dani Monteiro DBA. Meu site wdb.consult tem o blog, tem a agenda de cursos. Para o ano que vem, vários cursos bacanas. Lei Geral de Proteção de Dados, vamos ter uma imersão focada para os DBAs, outro curso focado nos analistas de negócios. Vamos ter cursos de SQL, vamos ter cursos avançados de MongoDB, tem bastante coisa bacana e lá no site da WDB tá toda a agenda. Lá no Meetup, conheçam o Databases SP, se inscrevam, a cada 45 dias mais ou menos temos um evento presencial bem legal. Meninas, conheçam o Homemakers Code, também temos vários eventos bacanas. E qual que é o nosso objetivo com esse módulo, né? É ter uma mudança do mindset, conhecer um pouquinho mais sobre o MongoDB. E quem é o MongoDB? MongoDB é um banco de dados NoSQL, é o mais utilizado do mundo, de acordo com o Gartner, de acordo com o DB Engines. Ele não armazena os dados no formato de tabela, ele recebe os dados no formato JSON. Por isso que nós dizemos que ele é um banco de dados que recebe os dados semi-estruturados. O código-fonte dele é aberto, fazendo um parênteses, tá? O MongoDB tem duas versões, a versão Community, que é a versão gratuita, e a versão Enterprise. Na versão Community, temos quase todos os recursos da versão Enterprise, com exceção de algumas coisas importantes, tipo backup point in time, algumas features de segurança. Então, analisa qual versão é a mais adequada para você. O MongoDB escala horizontalmente, ou seja, eu consigo um desempenho melhor adicionando mais servidores. E para sua aplicação, é como se tudo estivesse num servidor só. O MongoDB é um banco de dados da categoria orientado a documentos. Por quê? Porque ele recebe um JSON. O que é um JSON? A gente fala o tempo inteiro, manda um JSON, a API vai retornar um JSON. Então, JSON é um padrão para representação de objetos, tá? Ele está no formato texto, ele é inteligível independente da linguagem, ele não tem esquema, e ele é legal porque ele é muito leve, principalmente quando a gente compara com o XML. Ele é muito fácil de ler para seres humanos, então eu consigo ler um JSON e entender o que se passa nele, e ele é fácil de interpretar por máquinas. Quase todas as linguagens, ou todas as que eu conheço, têm a possibilidade de serializar ou deserializar objetos no formato JSON. Então esse aqui é um exemplo de JSON, e vale a pena destacar que assim, o JSON ele não tem só strings. Dentro de um documento JSON, um atributo ele pode ser um array, ele pode ser um outro objeto, ele pode ser um inteiro, uma string, um valor, uma data. Dani, então o MongoDB armazena JSON? Não, o MongoDB não armazena JSON. O driver do MongoDB vai receber um documento no formato JSON. Isso é verdade. A sua aplicação vai mandar o quê? Um documento no formato JSON. O que vai acontecer? O driver do MongoDB, que está lá ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse JSON e vai transformar no formato binário, que foi desenvolvido pela equipe da MongoDB, e o formato chama Bison, Binary JSON. E aí ele vai armazenar dentro dele um Bison. Então, o MongoDB recebe um JSON, armazena um Bison. O Bison, ele não é menor. A gente tem um pouco dessa ideia de que vou usar um formato binário porque é menor. Não, não é menor.
tá? Normalmente ele é até maior. O que acontece? Para o MongoDB é muito mais fácil ele analisar, indexar o formato Bison. Oi? Alô? Então, como é muito... Outra coisa que é importante falar quando eu falo do Bison é que o dado que está no formato Bison, ele é mais facilmente convertido para o objeto da sua linguagem de programação. Isso o driver do MongoDB faz de forma muito mais rápida. Então, gente, nada de ficar falando, o MongoDB armazena um JSON. Não, ele armazena um Bison, embora ele receba dados no formato JSON. Teorema de Capra, cara, ele é super importante de entender. Por quê? Porque ele te guia para escolher o melhor banco de dados. Então, ele não é aplicado só a bancos de dados NoSQL. Ele é aplicado também, na realidade, ele é aplicado a todos os bancos de dados distribuídos. E ele diz o quê? Que é impossível que um banco de dados distribuído forneça simultaneamente mais de duas garantias. Nós temos 3 possíveis. A consistência, que não é a mesma coisa que a gente está acostumado lá nos bancos de dados transacionais. A consistência, nesse caso, ela está relacionada com a ordem das requisições. Então, se eu fiz uma atualização num dado e vou fazer a leitura nesse mesmo dado, eu preciso receber o valor atualizado. A disponibilidade, que tem a ver com o objetivo de manter o sistema sempre disponível e, em caso de falha, ele deve continuar funcionando com alguma réplica. E tolerância a partições. Quer dizer o quê? Mesmo que tenha uma falha de rede, o sistema continua funcionando. Por quê? Porque o processamento está dividido entre vários nós. Então, o MongoDB ele atende a quais garantias? A consistência e a tolerância à partição. Propriedades base, esse é um assunto muito controverso, por isso que eu quis fazer um vídeo falando bastante delas. Nós temos as propriedades ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Essas propriedades elas são nativas dos bancos de dados relacionais. Em junho desse ano eu participei do MongoDB World. Uma das partes mais esperadas é o Keynote, né? Foi quando o presidente da MongoDB anunciou nós temos transações. E o símbolo nesse slide eram as propriedades ACID. O que acontece? O MongoDB, na realidade, ele sempre teve as propriedades ACID, mas elas eram aplicadas a um único documento. Agora, eu tenho a possibilidade de garantir a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade de vários documentos dentro de uma transação. Beleza? Beleza. Poxa, Dani, então o MongoDB deixou de ser um banco de dados NoSQL? Não, o MongoDB ele continua e ele tem por padrão as propriedades base. A gente precisa tomar cuidado que as propriedades base e as ACID, nenhuma delas é boa ou ruim. Sabe aquela história, não tem só um mocinho ou só um vilão? As duas são muito importantes. Por um lado, as propriedades ACID, elas garantem que meu dado está consistente sempre. Por outro, elas são lentas. Nas propriedades base, a minha aplicação precisa lidar com o fato de que o banco de dados ele é basicamente disponível, precisa lidar com o fato de que o estado é leve e que a consistência é eventual. Isso é ruim? Não, isso é rápido. O banco de dados consegue receber muitos dados de forma rápida. E eu sempre falo, né, que o difícil do Mongo é que ele é muito fácil. Então, as pessoas acabam usando sem conhecer as configurações e aí depois reclamam, poxa, eu perdi meu dado, o sistema estava indisponível, justamente porque não prestou atenção nos requisitos. Então, é necessário entender a sua realidade, entender o seu negócio para configurar o MongoDB corretamente e utilizá-lo da maneira certa. Olha só, vamos dar um exemplo aqui.
A replicação do MongoDB, ela é master slave. Então, eu tenho um primary e tenho 2 slaves. O primary recebe todas as escritas e, por padrão, ele também é o responsável pelas leituras. O que eu posso fazer? Posso ler dados dos secundários. Beleza? Então, onde aqui eu falo de propriedades base aqui? Imagina que você fez a inclusão de um registro aqui no primary. Beleza. A sua aplicação foi ler o mesmo registro que você acabou de alterar, foi ler num secundário. E no secundário está com um valor diferente. Aí você me diz, Dani, eu acabei de atualizar um dado. E por que a aplicação recebe um valor diferente? Porque você fez uma atualização no primary e essa atualização não está ainda replicada no secundário. Poxa, mas isso é uma inconsistência? Mas em um momento indeterminado os dados vão ficar consistentes. Por quê? Porque o dado que está aqui no primary vai ser replicado para o secondary. Beleza? Outra coisa. Basicamente disponível, imagina que o seu primary caiu. A replicação nativa do MongoDB faz o quê? Automaticamente o secundário assume o lugar do primary. Pode ser que a sua aplicação tente fazer uma escrita no momento onde está tendo uma votação para escolher qual é o primary. A sua aplicação vai receber um erro do sistema indisponível. Putz, é sinal que o sistema está indisponível? Não. Neste momento ele está indisponível, mas se você fizer uma outra tentativa, provavelmente já vai estar resolvido, já vai ter um novo primary. Então, basicamente disponível, porque pode acontecer de você tentar acessar no momento onde está tendo a eleição de um primary de um secundário assumindo o lugar do primary. Dei uma enrolada agora na língua. Então, gente, essas são as propriedades base. O que eu posso fazer? Dani, eu quero que a minha aplicação, que o dado seja replicado só depois. Tem uma outra situação que é bacana de falar. Só abrindo um parênteses. Imagina que você salvou o dado no primary, o primary recebeu, não salvou em disco ainda, e já devolve o ok para a sua aplicação, dizendo, recebi o dado. Mas aí, na hora de salvar, deu erro. Então, o dado que está no seu banco de dados não condiz com aquilo que foi enviado para a aplicação. Poxa, Dani, eu posso lidar com todas essas situações na minha aplicação, mas e se eu não puder? Então eu vou usar propriedades específicas do Mongo para dizer, só devolve o ok para a aplicação quando o dado já estiver replicado ou quando o dado já estiver salvo em disco. Depende da necessidade. E aí eu abro mão do desempenho, da velocidade das propriedades base e vou chegando mais perto ou até garantindo mesmo as propriedades ACID. Então, qual que é bom e qual que é ruim? Depende da sua necessidade de negócio, depende do tipo do seu dado, depende da sua aplicação. O importante aqui é que você conheça, que você tenha o conhecimento das suas possibilidades. Então, muito obrigado. Continuaremos, teremos outros vídeos. Eu espero que você tenha entendido a importância do Teorema de Capê e das propriedades base. Teremos outros vídeos. Se você não me segue, Dani Monteiro DBA em todas as redes. Uso bastante Twitter, Instagram. Estou tentando colocar vídeos semanalmente. Se você não segue a WDB Consulting, para 2019 vários cursos bacanas. Curso de Lei Geral de Proteção de Dados, o primeiro curso no Brasil de modelagem de dados para o MongoDB, um curso só de modelagem, gente, vai ser demais. Curso de Lei Geral de Proteção de Dados para analistas de negócios, para DBAs, então não percam, vai ser bem legal, acessem aí, sigam a WDB Consulting, acessem o nosso site e não perca nenhuma oportunidade. Gostou do vídeo? Me dá um joinha, recomenda para os amigos e muito obrigado!